Agora eu vou conversar com Viviane Cédola, fundadora e CEO da Doutor Cannabis. Viviane, um prazer te conhecer. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar, sabe, ao povo brasileiro, aqueles que reagem, não é, a entender a importância medicinal da cannabis, enquanto que outros países, vários deles já estão usando até para fins recreativos. Eu queria que você me contasse como é que você se interessou por esse assunto, como é que é seu trabalho. Por favor, esteja à vontade, estou com muita curiosidade em ouvir você. Obrigada. Bom, é meu tema favorito e, sendo meu tema favorito, também é parte da minha missão, né? Talvez por isso. Me interessei por esse tema. Eu sou da área de comunicação também, né? Eu sou relações públicas de formação. E antes da Doutor Cannabis, eu cofundei a Quicante, que talvez vocês conheçam. A minha sócia e fundadora, idealizadora da Quicante é baiana, né? A Candice Pascoal. E pronto, lançamos juntas essa plataforma e, bom, tive uma grande experiência em captação de recursos online, na criação de comunidades, e entendi que em um certo momento a minha missão ali estava cumprida e queria partir para um trabalho com impacto. Ali era um trabalho com impacto, mas queria dar um próximo passo na carreira, sem bem saber onde eu atuaria. E foi então que, pesquisando, né, os trabalhos de impacto que vinham acontecendo no Brasil, eu descobri que existia desde 2015 uma regulação da Anvisa que permitia o acesso de pacientes a cannabis medicinal no Brasil. Mas era final de 2017, nós tínhamos menos de 1.000 pacientes acessando esses medicamentos naquela altura. E a gente está falando de um país onde existem pelo menos 600 mil pessoas com epilepsia refratária, não apenas epilepsia, mas pessoas que convulsionam apesar dos medicamentos que estão na farmácia disponíveis. E eu pensei, por que essas pessoas não acessam mais? Né? Por que os médicos não estão prescrevendo para essas outras 599 mil pessoas, sendo que existe evidência clínica conclusiva para o uso de produtos à base de cannabis para epiléticos? E então eu descobri que era por falta de informação, existia ali um problema de comunicação muito maior do que qualquer outro. Então eu entendi que com as minhas competências eu poderia ajudar a solucionar esse problema, e foi aí que nasceu a Doutor Cannabis, com a chamada de informação é o melhor remédio. Então, obrigada mais uma vez, esse espaço é muito importante para a gente levar a informação a mais pessoas. Agora, Viviane, você falou que começou isso em 2017. Com a eleição de 2018, com a entrada do governo Bolsonaro, onde o reacionarismo, entre outros aspectos, mas em relação específica a isso, não permite, não gosta, não quer ouvir falar, o seu trabalho ficou mais difícil ou você acha que tem avançado? Com certeza tem avançado, apesar do governo, não é? Das forças contrárias a ele, mas principalmente pela adesão dos pacientes, não é? A gente viu um crescimento de 2015 para cá de mais de 500% na busca de pacientes por esses produtos. Então, hoje já são cerca de 60 mil pacientes que receberam autorização da Anvisa para se tratar. Então, o que nós percebemos nesse meio são também muitos pacientes judicializando, ou seja, processando secretarias de saúde, prefeituras ou o próprio governo para que custeiem, financiem o tratamento de pessoas muito graves, de seus filhos ou às vezes de si próprio, não é? E muitos também processos judiciais para autorização individual para cultivo, que em geral são processos que terminam com sucesso do ponto de vista do paciente. Então, a realidade que existe hoje no Brasil, e ainda sem contar em cerca de 3 associações, uma na Paraíba, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, que tem um habeas corpus coletivo, né? Então, são associações que cultivam elas para vários pacientes. Então, o que a gente percebe é que na omissão do legislativo, né, e também o executivo poderia tomar à frente em um processo como esse e fazer força para que um projeto de lei fosse aprovado ou revisado, por exemplo, mas na omissão desses poderes a gente vê o judiciário legislando e em benefício do paciente. Então, isso vem crescendo mais e mais e também ajuda a pressionar, não é, para que a coisa certa aconteça. Se os pacientes usam
o resultado é bom. Os efeitos colaterais são muito pequenos em relação aos medicamentos de farmácia, por que não permitir facilitar o acesso dessas pessoas? Eu estou conversando com Viviane Cédola, fundadora e CEO da Doutor Cannabis. Agora, Viviane, eu queria que você me explicasse o seguinte: quais as doenças que têm comprovadamente sendo beneficiadas pelo uso da cannabis? E que forma, qual o formato da cannabis? É líquido? É o cigarro? Como é que funciona para essas doenças que você vai dizer para a gente agora, por favor? Boa pergunta. Via de administração, como dizem os médicos, não é? Mas vamos primeiro pela primeira pergunta. Quais doenças são tratáveis? Em geral, a cannabis é temerário alegar que ela cura alguma coisa, tá? Existem pesquisas avançando, buscando comprovar o efeito antitumoral dos produtos à base de cannabis. Já existem algumas evidências clínicas, ou seja, pacientes que utilizaram e apresentaram esse tipo de resultado, mas, claro, precisa seguir. Hoje, em tempos de vacina, todo mundo sabe, né? As fases 1, 2 e 3 de ensaios clínicos, para que se possa dizer temos evidência conclusiva. A evidência conclusiva, como se espera para um medicamento, existe para a epilepsia, existe também para a esclerose múltipla, mas nós temos a evidência clínica e com milhares, na verdade, milhares só no Brasil, mas milhões de pacientes no mundo, demonstrando grandes benefícios para dores e doenças crônicas. Tá? Então, não quer dizer, de novo, que você vai tomar e a sua doença vai deixar de existir. Mas a cannabis vem se mostrando muito eficaz no controle dos sintomas. Para tentar responder isso melhor, eu dou um passo ainda atrás. O nosso corpo produz endocannabinoides, ou seja, canabinoides humanos. Você, eu e todo mundo que está ouvindo a gente agora está usando cannabis nesse momento. Mas um tipo de cannabis produzida pelo nosso corpo. E essa produção acontece e é distribuída por todos os nossos órgãos, pele, cérebro, enfim, todos. E quando o seu corpo produz os endocannabinoides em quantidade menor, ou, enfim, não consegue a contento distribuir isso pelo nosso corpo, nós podemos, então, sofrer com sintomas dos mais diversos, porque o nosso corpo não produziu a contento para aliviar uma dor ou para auxiliar em uma inflamação. Então, onde entram os canabinoides, ou melhor, os fitocannabinoides, os da planta? Eles chegam para repor essa falta que o nosso corpo apresentou. E as vias de administração são as mais variadas, tá? O mais comum mesmo é o uso do óleo sublingual. Então, não precisa fumar, esse é um grande mito, não é? Claro que tem pacientes que encontram na inalação, idealmente na vaporização, onde não existe combustão, portanto é menos nocivo ao aparelho respiratório, mas tem muitos pacientes que encontram na inalação da cannabis um efeito muito positivo e principalmente mais imediato, tem ação, um efeito mais rápido. Mas o uso sublingual de forma recorrente e diária, com orientação médica muito importante, pode também trazer benefícios recorrentes. E pode também ser feito em associação a outras vias de administração, como, por exemplo, vamos pensar em uma pessoa que tenha, nós falamos de dores e doenças crônicas como algo generalizado, não é? Mas um paciente com transtorno do espectro autista, por exemplo, pode se beneficiar muito do uso do óleo sublingual. Já um paciente com artrite, artrose, fibromialgia ou alguma dor crônica pode também se beneficiar do uso sublingual do óleo, mas em um momento de crise, algo mais delicado, por exemplo, uma dor nas mãos, pode usar um creme à base de cannabis e aí ter uma ação mais local, combinada com óleo. Então, são diversas as apresentações, já existem desde a supositórios, a sprays hidrossolúveis, a formulações para você diluir no café, na água, que funcionam muito bem. Doutora, me explique o seguinte: em qualquer tipo de administração, a pessoa sente o efeito similar, parecido ou nada em relação à pessoa que fuma por razões recreativas a maconha? Tá bom, essa é uma ótima pergunta. Isso é algo a ser combinado com o médico, não é? A cannabis tem N moléculas, tá? São conhecidos cerca de 140 fitocannabinoides, sem falar nos terpenoides, que são os cheiros,
nos flavonoides que dão a cor, enfim. Dentre esses mais de 140 fitocannabinoides, existe um que especificamente dá essa sensação que busca aquela pessoa que fuma recreativamente, que é o THC. Mas o THC também pode ser muito benéfico para pacientes com muita dor. Então, esse é um acordo a ser feito entre paciente e médico. Em geral, as formulações que mais chegam no Brasil têm baixíssimo teor de THC, cerca de 0,2%. Então, mesmo que o paciente, em um, enfim, exagero ou sem querer tomasse o frasco inteiro de óleo, ele não sentiria o efeito que sente uma pessoa ao fumar. Outra coisa, eu vejo muita gente reclamando de que tem a necessidade do uso do óleo, mas que tem dificuldade em conseguir, que era importada até pouco tempo e que é muito caro. Houve alguma mudança nisso, doutora Viviane Cédola? Sim, as mudanças são no preço principalmente. Bom, nós somos a Dr. Cannabis, final de 2017, começo de 2018. De lá para cá, o valor desses produtos caiu para cerca de 25% do que era. Então, hoje nós já temos produtos importados a partir de R$ 99,00, mais o frete, que, convenhamos, não é um frete barato, tá? Um frete de também R$ 199,00. Mas, fazendo um outro exemplo, esse mesmo produto de 99, temos um pacote dele de 3 unidades por 199 mais frete. Então, com cerca de 400, 500 reais, um paciente já começa um tratamento, e um tratamento que pode durar cerca de 2 a 3 meses. Então, está se tornando mais acessível. É evidente que ainda, enfim, não é acessível a toda a população, mas pacientes mais graves vêm conseguindo judicializações favoráveis ao seu tratamento, e a nossa intenção com isso é fazer a pressão para que cada vez mais esses produtos cheguem à saúde pública, que mais médicos conheçam e mais pacientes também tenham acesso. Para a pessoa ter acesso, é preciso uma prescrição médica? Que tipo de prescrição? Por exemplo, formulário azul, formulário amarelo? Tem algum tipo disso ou uma prescrição comum? Para a compra do produto que está chegando às farmácias, já são mais de 10 produtos aprovados, nem todos ainda de fato distribuídos no Brasil, esses sim demandam o receituário controlado, a prescrição azul, que tem validade de cerca de 30 dias, se eu não me engano, e esses produtos têm sido mais caros, tá, do que os importados. Então, mesmo com o frete, o importado ainda está valendo mais a pena. Para a compra do importado, não é necessário o receituário controlado. Uma prescrição simples é o suficiente, e aí que entra o trabalho da Dr. Cannabis. O paciente precisa de uma autorização da Anvisa e nós cuidamos de toda essa parte burocrática. Então, tendo uma prescrição simples de um médico e em não tendo um médico prescritor que o paciente conheça, nós também temos médicos prescritores dentro da plataforma. E o paciente pode acessar, agendar uma consulta, ter a sua prescrição emitida, já receber toda a orientação ou ter o apoio do nosso time para fazer a solicitação da autorização perante a Anvisa, para finalmente poder importar. E hoje esse processo com a Anvisa, que já foi muito longo, para as marcas, para os produtos parceiros da Dr. Cannabis, a autorização é emitida imediatamente, porque já são produtos bastante conhecidos pela agência. Mas é fantástico esse trabalho. Agora, doutora, me explique o seguinte: como, vamos supor, a pessoa aqui da Bahia quer ter acesso à sua organização Doutor Cannabis e, através dela, ser ajudada com a prescrição, a compra, etc. Qual o canal de comunicação? São vários, o principal é o site, é doutorcannabis.com.br, doutor DR abreviado, cannabis com 2 Ns.com.br. Dentro da plataforma, se identificando como paciente, você vai conseguir acessar a lista de médicos e, inclusive, agendar consultas por ali. Agenda uma consulta remota, temos também médicos no estado da Bahia, em diversas cidades, atendendo presencialmente ou remotamente, e uma vez passada pela consulta médica e o médico entendendo que sim, é o caso de uma prescrição, o paciente retorna à plataforma e nós damos continuidade ao tratamento. Então, a burocracia fica garantida, e a Dr. Cannabis também gera bastante conteúdo nas redes sociais, em especial no Instagram. Então, lá nós somos DR Cannabis Oficial,
E eu mesma tenho um perfil onde falo sobre empreendedorismo canábico, né, sobre o lado de negócios da coisa, chamado Cannabis com Z Woman, um pouco inglesado, mas enfim, dentro da Doutor Cannabis também é fácil me achar. Doutora, parabéns, viu? Eu acho isso fantástico. Eu me lembro, há alguns anos, Fernando Gabeira tentou Sim. introduzir isso no Brasil, importou e foi presa e teve a maior dificuldade de explicar e não explicar. Lembra disso, doutora? Viu falar? Sim, eu lembro. Pois é. Lembro do esforço do Fernando Gabeira, não é, em fazer esse movimento. Bom, temos aí quase um século de proibição. Se a gente for olhar no mundo, no Brasil, a primeira vez que foi citada a proibição da maconha foi em uma lei que também queria proibir as religiões de origem afro. Então, a gente percebe, né, que o Brasil foi o último país da América Latina em abolir a escravidão. A tendência é que seja também um dos últimos a regular cannabis, mas é um caminho sem volta, né? E precisamos forçar essa frente. A gente já vê países vizinhos, o Uruguai, o Chile, a própria Argentina, o México muito avançado, a Colômbia muito avançada, e o Brasil é o grande mercado que eles miram. Então, se nós, como país, não nos organizarmos para suprir o nosso próprio mercado, vamos virar meros consumidores, quando a gente poderia se beneficiar de uma cadeia inteira, exportar. E, bom, é um país cuja economia é bastante apoiada na agricultura, não é? Então, por que não regular isso logo e da maneira correta? Muito bem, doutora Viviane, foi um prazer enorme te conhecer, viu? Muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos conversar outras vezes mais para a gente divulgar, trazer informação para as pessoas. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, fico à disposição, doutor Mário.